pessoal, muito bom dia. Aqui quem fala é Nicolas Farto, da mesa de renda variável da Vertic Invest, falando para o nosso Morning Call de hoje, sexta-feira, dia 1º de dezembro de 2023. E bem, o mercado opera misto nessa sexta-feira, depois de fechar o mês de novembro no positivo, de olho hoje no discurso do presidente do Banco Central americano e no discurso da presidente do Banco Central europeu. Lá na Ásia, hoje o fechamento ficou sem direção única, o Japão fechou com uma leve queda, enquanto a China fechou em alta, depois que saiu o PMI industrial e que veio acima do esperado, inclusive passando da linha dos 50 pontos, o que indica uma expansão na atividade econômica lá na China. Na Europa, o viés é de alta, o mercado lá ainda está repercutindo os dados de inflação que saíram nessa semana, que vieram abaixo do esperado, o que abre espaço para a possibilidade do Banco Central Europeu começar a pensar em cortes de juros a partir do próximo ano. Hoje, inclusive, a presidente do Banco Central Europeu, a Christine Lagarde, ela tem discurso programado em que ela, claro, pode acabar dando mais pistas sobre a condução da política de juros lá no bloco europeu. Indo para os Estados Unidos, ontem a sessão fechou sem direção única. Lá o Dow Jones ontem subiu 1,47, S&P subiu 0,38 e o Nasdaq fechou com queda de 0,23%. Destaque para a publicação da inflação medida pelo PCE, que veio ontem em linha com o esperado e desacelerou de 3,4% no mês de setembro para 3% em outubro na visão anualizada. Ainda assim, as taxas de juros de 10 anos ontem tiveram uma alta, depois que alguns diretores do Banco Central americano falaram ontem comentando que ainda podem precisar subir mais os juros caso a inflação não caia para a meta, que é de 2% ao ano. De qualquer forma, o mercado segue precificando que a taxa não deve subir mais e pode começar a cair a partir do próximo ano. Inclusive, lá na Bolsa de Derivativos de Chicago, as apostas passaram de 27% para 46% de chance de um corte na taxa de juros lá nos Estados Unidos já no mês de março do próximo ano. Nas ações, o destaque ficou para as ações da Salesforce, que ontem subiram mais de 9%, depois que a companhia reportou um balanço mais positivo do que o esperado no terceiro trimestre desse ano. Alta também para as ações da Boeing, que ontem subiram mais de 3%, depois que o Canadá fechou um acordo para comprar aeronaves da companhia. Na agenda americana, hoje vai sair PMI industrial, mais tarde tem discurso do presidente do Banco Central dos Estados Unidos, o Jerome Powell, e claro, ele pode dar mais pistas sobre a condução da política de juros americana. Atualizando agora os índices, S&P Futuro sobe 0,08%, Eurostock 600 sobe 0,5%, FTSE de Londres sobe 0,73%. No Japão, o Nikkei caiu 0,11% e na China o Xangai Composite subiu 0,06% nessa madrugada. O DXY, o dólar index, está caindo agora 0,16%, enquanto os juros de 10 anos lá nos Estados Unidos caem 0,74% agora, cotado a 4,31% no anualizado. O petróleo está subindo um pouco agora, alta leve, 0,28% de valorização para o petróleo Brent, que está cotado a 81 dólares e 10 centavos o barril. O petróleo agora com uma leve alta, mas operou em queda ontem, depois da reunião da OPEP, que anunciou cortes de produção menores do que o mercado vinha esperando. O minério de ferro hoje também teve alta, lá nessa madrugada na China, lá em Dalian, hoje o minério subiu quase 2% e fechou cotado aos 137 dólares e 53 centavos a tonelada. Bom, por aqui ontem o Ibovespa cravou o melhor mês dos últimos 3 anos e fechou com uma alta diária ontem de 0,92%, fechou a sessão aos 127.331 pontos. No mês de novembro, nosso principal índice fechou com uma alta de mais de 12,5%, que é o maior ganho mensal desde novembro de 2020. O dólar ontem subiu um pouco, alta de 0,6%, a moeda americana fechou o dia cotada aos R$ 4,91 e a nossa curva de juros aqui caiu na maior parte dos vencimentos, o que favoreceu as ações mais sensíveis. Destaque para a alta de Cielo, que ontem subiu mais de 7%, e Magazine Luiza, que teve uma valorização de 7,4%. Destaque também para a Petrobras, que ontem subiu 1,9%, mesmo com a queda do petróleo, depois que a Assembleia da companhia aprovou a mudança no estatuto que agora volta a permitir a indicação de políticos para um membro da alta cúpula da companhia. Na queda, o destaque ficou para Marfrig, que ontem caiu mais de 9%, e Braskem, que fechou o dia com uma queda de 6,4%, depois que saiu a notícia de que a empresa foi intimada pela Justiça por uma nova ação movida pelo estado de Alagoas por eventuais danos causados no solo de Maceió. Inclusive, a cidade de Maceió decretou estado de emergência devido ao risco iminente de um colapso na mina da Braskem, que fica localizada lá na cidade. Para fechar, na agenda de hoje, destaque para o relatório de produção industrial do mês de outubro, que vai sair, e também para o PMI industrial para o mês de novembro. Fora isso, hoje também sai a balança comercial do governo no mês de novembro. Bem, esses são os destaques para hoje. Eu agradeço a sua companhia, te desejo um excelente dia e um excelente final de semana. Um grande abraço, valeu e até segunda-feira.